A paz do Senhor, irmãos, é com muita alegria que hoje eu venho aqui compartilhar a palavra do Senhor juntamente com vocês. Eu sou Ana Miller, sou líder da Rede de Mulheres e hoje meu dever é ler o livro de Jeremias juntamente com vocês no capítulo 32 até o capítulo 35. Vamos começar então pelo capítulo 32? Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Esse ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Cercava, porém, então o exército do rei da Babilônia, Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá, porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: Porque profetizas tu, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que entrego essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará, até que eu o visite, diz o Senhor. E, ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis? Disse, pois, Jeremias: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Eis que Hananel, filho de Salum, teu tio, virá te dizendo: Compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Hananel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate. Compra para ti. Então, entendi que isso era da palavra do Senhor. Comprei, pois a herdade de Hananel, filho do meu tio, a qual está em Anatote. Pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata, subscrevi o auto e selei-o, e ele foi confirmado por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança, e tomei o auto da compra, tanto que estava selado, conforme a lei e os estatutos, como o que estava aberto, e dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, perante os olhos de Hananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Toma esses autos, este auto de compra, tanto o selado como o aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ainda se comprarão casas e campos e vinhas nessa terra. E depois que dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma? Tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais aos seus filhos depois deles. Tu és grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te criaste um nome. Qual é o que tens nesse dia? E tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto. E lhe deste essa terra que juraste a seus pais que lhes havias de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não fizeram. Pelo que ordenaste, lhe sucedeu todo esse mal. Eis aqui os valados,
Já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada e pela fome e pela pestilência. E o que disseste se cumpriu, e eis aqui o que estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faze que o ateste em testemunhas, embora a cidade esteja já dada nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu entrego essa cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele tomá-la-á. E os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, porão fogo a essa cidade, e a queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal, e ofereceram libações a outros deuses para provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para a minha ira e para o meu furor me tem sido essa cidade desde o dia em que edificaram até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Por todas as maldades dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para que provocarem a ira, eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, eles não deram ouvido para receberem o ensino. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para profanarem, e edificaram os altos de Baal que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Por isso, agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade da qual vós dizeis: já está dada nas mãos do rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a esse lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e lhes darei o mesmo coração, o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nessa terra certamente, com todo o meu coração e com toda a minha alma, porque assim diz o Senhor: como eu trouxe sobre esse povo todo esse grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campos nessa terra da qual vos dizeis: está deserta, sem homens, sem animais, está dada nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e subscreverão os autos, e os selarão, e farão que os atestem testemunhas da terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Capítulo 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isso, para estabelecer o seu nome. É o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei,
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade, sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entrarão a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e verdade. Eu removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. E essa cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. E espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Assim diz o Senhor, nesse lugar de que vós dizeis que está deserto, sem homens e sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz de noiva, e a voz de esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque é bom. E bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor. Pois farei que torne o cativeiro da terra como o princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda nesse lugar, que está deserto, sem homens, sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. Nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, que eu cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará justiça e juízo na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Este é o nome que lhe chamarão. O Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para que ofereça holocausto e queime oferta dos manjares e faça um sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar exército nos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: não tens visto o que esse povo fala, dizendo: as duas gerações que o Senhor elegeu agora as rejeitou e desprezam o meu povo como se não fora já um povo diante deles? Assim diz o Senhor: se o meu concerto do dia e da noite não permanecer e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome a sua semente
quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles, diz o Senhor. Capítulo 34. A palavra que o Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: Assim diz o Senhor, eis que eu entrego essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. E tu não escaparás das suas mãos. Antes, de certo, serás preso e serás entregues nas suas mãos, e teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia. E ele te falará boca a boca e entrarás na Babilônia. Todavia ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito, não morrerás à espada. Em paz morrerás. E conforme as incinerações de teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim te queimarão a ti e prantar-te-ão, dizendo: Ah, Senhor, por que sou eu que digo a palavra? Diz o Senhor. E anunciou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém. Quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém, contra todas as cidades de Judá, que ficaram de resto contra Laquis e contra Azeca, ou Azeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. A palavra que o Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez o concerto com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse forro o seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E ouviram todos os príncipes, todo o povo, e entrou no concerto que cada um despedisse forro, o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Ouviram, pois, e o soltaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor Deus a Israel: Eu fiz concerto com os vossos pais no dia em que os tireis da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos, libertareis cada um a seu irmão hebreu que te for vendido a ti e te houver servido a ti 6 anos, e despedi-lo-ás forro de ti. Mas vossos pais me não ouviram, nem inclinaram os ouvidos. E vós havíeis hoje convertido e tinhas feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhas feito diante de mim um concerto na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizeste voltar cada um a seu servo e cada um a sua serva, os quais já tinham despedidos, conforme as suas vontades, e os sujeitastes para que se vós fizessem servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: Vós não me ouvistes a mim para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor. Para a espada, para a pestilência e para a fome, dar-vos-ei por espanto a todos os reinos da terra. E entregarei os homens que transpassaram o meu concerto, que não confirmaram as palavras do concerto, como eles fizeram diante de mim, com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando pelo meio das 2 porções. Os príncipes de Judá
e os príncipes de Jerusalém, e os eunucos, e os sacerdotes, e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Entregar-los-ei, digo, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuraram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de mantimento às aves dos céus e os animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei nas mãos de seus inimigos, e nas mãos dos que procuraram a sua morte, e nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vós. E eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão, e as cidades de Judá porei em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Capítulo 35, palavra que o Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles e os leva à casa do Senhor, uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Ananias, filho de Jeremias, e filho de Abazinias, e os irmãos e a todos os seus filhos e toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinhos, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis sementes, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto ele nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho. Em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para a nossa habitação, e nem temos vinha, nem campo e nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a essa terra, dissemos: vinde e vamo-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até esse dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai, a mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando-vos. Vós não me ouvistes? E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora, cada um dos seus maus caminhos, e fazei boas as vossas ações, e não sigais outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e aos vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes foi ordenado, mas esse povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que entrarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém, todo o mal que falei contra eles, pois tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas
disse Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Visto que todos obedecesses ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardasse todos os seus mandamentos e fizesses conforme tudo o que vos ordenou, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Esses foram os capítulos de hoje, capítulo 32 até o 35 do livro de Jeremias. Vamos orar ao Senhor, agradecendo pela sua palavra. Senhor nosso Deus, como é bom, Deus, nós conhecermos a Tua lei, meditarmos na Tua palavra, meditarmos na história do Teu povo, Senhor. E quantas vezes, Deus, temos sido desobedientes perante tudo que o Senhor tem nos ordenado, tem nos falado. E o Senhor volta a insistir conosco que nos convertamos nos nossos maus caminhos. Pai querido, te pedimos perdão, Senhor, de todas as nossas más atitudes, te pedimos perdão de todos os nossos caminhos. Nos consertamos mais uma vez contigo nesse dia, Senhor. E pedimos, Deus querido, que apagues as nossas transgressões, Deus, e que não retire, Senhor, o nosso nome do livro da vida. Mas, Deus querido, que conserte os nossos caminhos, Deus querido, pois queremos nos voltar a Ti, dia após dia, Senhor, nos convertermos, Senhor, das nossas más ações diante da Tua palavra, Senhor. Planta em nós, Pai querido, temor da Sua lei, Senhor, temor ao Seu nome. Planta na Sua igreja, Senhor, verdade, Senhor, ao Te seguir, a Te servir, Deus. Que não falemos apenas de palavras e de boca para fora, mas sim de coração sincero diante de Ti. Essa é a minha oração nos dias de hoje, Senhor. Que essa palavra, Senhor, lida dia após dia, Senhor, venha frutificar em nossos corações, trazendo, Senhor, atos e obras que realmente, Senhor, valham diante de Ti. Sabemos que por elas não seremos salvos, mas sabemos, Senhor, que fomos salvos para fazermos boas obras, Deus. E por isso, Pai, nós Te agradecemos pela Tua palavra no dia de hoje. E pedimos, Senhor, que os irmãos continuem firmes nessa leitura, dia após dia, e não se desviem da Tua lei, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, por estarem conosco nesse dia. E a nossa leitura bíblica diária segue amanhã, no mesmo horário.